Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Eu estou de volta depois de um bom tempo fora, devido a várias mudanças que eu tive em minha vida pessoal, mas agora eu pretendo retomar o projeto e seguir com constância até a sua conclusão. Então, qual que era o projeto mesmo? Qual que era o objetivo? Era estudar, ler e estudar toda a obra platônica. Então a gente já viu aí o Teteto, o Banquete, o Górgias e a República. E hoje nós veremos o Fedro. Eu não vou aqui mais falar sobre quem foi Platão, porque isso já tem aí nos vídeos anteriores, então para não ficar repetitivo, quem quiser dar uma conferida é só voltar lá atrás. Eu já vou aqui entrar direto no diálogo O Fedro. Então, hoje eu acredito que esse é o meu diálogo preferido. Por quê? Porque ele não é uma discussão, ele é uma conversa assim entre dois grandes amigos, entre o Sócrates e o Fedro. Só tem esses dois personagens. E assim, o Platão colocou tanta ternura nesse diálogo. Ele tem um humor, assim, que é um humor leve, é um humor gracioso. Ele colocou um ambiente, assim, de encantamento em volta dessa conversa. Então, eu acredito que por isso é um diálogo muito poético também. Ele ocupa, assim, hoje um lugar de destaque no meu coração. Mas, né, infelizmente, o tempo aqui é muito rápido para a gente falar sobre o diálogo, não dá assim para transmitir o quão bonito, o quão belo ele é. Então, realmente, é só com a leitura para se perceber essas nuances, esses detalhes que fazem dessa conversa algo tão mágico. Então vamos lá, né? O próprio Diálogo, ele já começa com essa pergunta aí do Sócrates para o Fedro, que eu acredito que é a pergunta filosófica por excelência. O Sócrates está caminhando lá na rua, ele encontra o Fedro e ele pergunta assim: Caro Fedro, para onde vais e de onde vens? Então, para mim, essa aqui é a grande pergunta, né, da nossa vida. De onde nós viemos e para onde nós estamos indo? E aí o Fedro fala com Sócrates que ele esteve sentado a manhã inteira com Lísias, conversando sobre um diálogo não, um discurso que o próprio Lísias tinha composto e que, a conselho do amigo deles, Acumeno era um médico, ele iria caminhar nas estradas, porque isso causaria menos fadiga do que caminhar apressadamente pela cidade. E aí o Sócrates pergunta para o Fedro sobre o que era esse discurso do Lísias, e aí ele fala que era um discurso indiretamente sobre o amor e convida o Sócrates para ir com ele nessa caminhada que ele contaria sobre o discurso para ele. E aí, né, esse convite para falar acerca de um discurso era irresistível para o Sócrates. E aí ele vai junto com o Fedro e aí eles vão caminhando por um riacho de águas cristalinas com os pés descalços. E aí, quando chega numa determinada altura desse riacho, o Fedro fala para o Sócrates assim: Ô Sócrates, você acredita na lenda do sequestro de Orituia por Boreias que teria acontecido ali próximo? E essas criaturas, Orituia e Boreias, eram criaturas fantásticas. Aí o Sócrates responde assim pro Fedro. Eu vou ler porque é um trecho muito muito bonito e eu acho que muito importante também da própria obra de Platão. Ele fala assim: todo aquele que, não crendo nessas criaturas, se propuser a explicar cada uma delas por meio de uma sabedoria rústica,
com o objetivo de torná-las plausíveis, precisará de muito tempo para isso. Mas não disponho, em absoluto, de qualquer tempo para elas. E a razão para isso, meu amigo, é a seguinte: continuo incapaz, segundo determina a inscrição de Delfos, de conhecer a mim mesmo, de modo que me parece ridículo investigar coisas sem relevância quando ainda permaneço ignorante daquilo. Então, essa é a resposta do Sócrates. Ele fala que conhecer a mim mesmo, conhecer a si mesmo, para ele é mais importante. Então, por isso, ele não tem tempo para investigar sobre essas criaturas fantásticas. E aí, eles seguem, né, até quando eles encontram um lugar lá onde tem um plátano e eles escolhem esse lugar para ficar. E eu vou ler também esse trecho porque descreve o ambiente em que eles ficam e é um ambiente muito lindo. Vamos lá. O Sócrates fala assim quando eles chegam lá. Por Hera é um lugar de repouso encantador. Este plátano é largo e altaneiro. Quanto ao salgueiro, alto e oferecendo muita sombra, é de grande beleza, além do que, em plena florescência, inunda o ambiente de fragrância. De sob o plátano jorra uma belíssima fonte, e sua água é fresquíssima, o que pode ser atestado por meu pé, e a julgar pelas oferendas votivas e estátuas, parece se tratar de um local sagrado, dedicado a algumas ninfas e a Aquelau. E quão agradável e magnífica é a frescura da brisa que ressoa com a penetrante música de verão do coro das cigarras. Mas o que causa aqui o maior deleite é a relva que cresce no suave declive, suficientemente espessa para proporcionar o apoio perfeito quando repousas a cabeça sobre ela. Atuaste como um excelente guia para este estrangeiro, meu caro Fedro. E aí é esse o ambiente em que eles escolhem lá para ficar, para ter essa conversa. E aí o Fedro, ele estava com esse discurso do Lísias lá escrito, e ele vai ler esse discurso para o Sócrates. E o tema desse discurso era sobre se dar preferência ao não amante, ou seja, que numa relação alguém deveria dar preferência ao não amante, a alguém que a amasse. E aí, quando ele termina de ler esse discurso, ele pergunta para o Sócrates o que foi que ele achou, se ele não achou esse discurso maravilhoso. Aí o que o Sócrates fala é que o que ele percebeu foi o aspecto retórico, que parece que o Lísias disse a mesma coisa 2 ou 3 vezes, como se efetivamente não tivesse muito a dizer acerca de um assunto. E aí o Sócrates fala que ele mesmo seria capaz de compor um discurso melhor e mais belo acerca desse tema. Aí o Fedro fala assim, então, você vai fazer isso aqui agora. Aí o Sócrates brinca e fala que não, que ele estava brincando. Mas o Fedro faz um juramento lá, que a menos que ele profira esse discurso naquele momento, que ele nunca mais leria ou contaria para Sócrates sobre qualquer outro discurso. E aí, com essa ameaça, né, o Sócrates, ele resolve fazer esse discurso dele, mas ele faz isso com a cabeça coberta. Então, esse vai ser o primeiro discurso do Sócrates, que vai ser no mesmo sentido do discurso do Lísias, que é sobre dar preferência ao não amante. E aí, quando chega no final desse discurso, fica assim evidente que o amante, ele é pérfido, ele é irritante, ele é ciumento, ele é desagradável, ele é danoso com relação aos seus bens, prejudicial com relação à condição de seu corpo e devastador do ponto de vista do cultivo de sua alma, o que verdadeiramente é e permanecerá sendo
o que há de mais valioso para seres humanos e deuses. E aí o Sócrates consegue aí compor esse discurso mais belo e mais persuasivo, inclusive, nesse sentido de que não seria bom ter uma relação com um amante, que seria preferível a relação com o não amante. E aí já é quase meio-dia e o Sócrates chama o Fedro para eles irem embora, mas o Fedro fala que tá muito calor, que vamos deixar passar esse calor um pouco, e enquanto isso, vamos submeter esses discursos a uma discussão. E vamos lembrar, né, que lá no banquete, quem começa os discursos é o próprio Fedro também. Aí o Sócrates aqui fala com ele que ele é o maior compositor de discursos dentre os que nasceram no arco de sua existência, porque seja compostos por eles, ou seja porque ele instigou outras pessoas a proferir discursos, ele realmente era muito bom nessa arte. E aí o Sócrates vai fazer esse segundo discurso agora, porque ele fala que ele precisa fazer um segundo discurso, porque ele sente que ele feriu o deus do amor, Eros, né? Então ele tem que fazer uma retratação com Eros. E agora esse segundo discurso ele faz com a cabeça descoberta, porque ele fala que no primeiro ele estava com a cabeça coberta por vergonha, mas que agora ele faria um discurso com a cabeça descoberta, que seria no sentido de dar preferência ao amante. Então, esse discurso já é no sentido contrário do primeiro. E aí, nesse discurso, ele vai trazer assim, muitos temas místicos mesmo. São alguns assuntos assim, que a gente não consegue entender muito bem, que talvez a gente precisaria, né, de mais tempo de reflexão sobre isso daqui, para a gente chegar numa visão melhor, mas assim, eu vou trazer um pouco do que eu consegui pegar, gente. Então vamos lá. Aí ele vai falar sobre a loucura de origem divina. Ele fala que existe essa loucura de origem divina, ela é muito superior à sensatez humana. Então, o não amante, ele lá no primeiro discurso, ele seria preferível porque ele é sensato. Mas aí aqui ele já traz que a loucura de origem divina, ela é muito superior à sensatez humana e que o amor é uma loucura de origem divina que provém do deus Eros. Então isso seria muito superior à sensatez humana. E aí ele vai falar também sobre a alma ser imortal. Ele fala que tudo que tem um alto motor e tem um alto movimento é imortal e que a alma tem isso. Então, por isso, ela é imortal. E ele faz um comparativo aqui da alma com uma parelha alada. O que é uma parelha alada? Seriam 2 cavalos alados, conduzidos por um auriga, por um condutor. E aí ele compara a nossa alma com esses 2 cavalos alados, conduzidos por uma auriga. Que a nossa alma teria esses dois cavalos, que seriam um bom e um mau, e um condutor. E aí nós é que seríamos responsáveis por conduzir esses 2 cavalos. E aí ele vai falar sobre as asas da alma, que as asas da alma, elas crescem, as asas do cavalo, elas crescem com as virtudes, com o cultivo das virtudes, que seriam a beleza, a sabedoria, a bondade, entre outras. E que essa alma, a nossa alma, tem um movimento circular aí de 10.000 anos, que seriam várias vivências que a gente tem nesse período e que nesse tempo de 10.000 anos a gente retornaria para o ponto inicial, algo desse tipo. E que a nossa alma também tem a capacidade de ter reminiscências. Por quê? Porque ela já viajou com os deuses pelo céu e nesse momento lá ela conheceu a verdade. Então ela
tem essa possibilidade de lembrar da verdade. E isso seriam as reminiscências. E aí, quando chega um pouco mais à frente desse discurso, tem um momento que o Sócrates fala assim: e, portanto, é com justiça que somente a alma do amante da sabedoria, filósofo, tem asas, pois ele está sempre, na medida de sua capacidade, em comunhão por meio da memória com essas coisas cuja comunhão torna os deuses divinos. Ora, um homem que utiliza corretamente tais memórias está sendo sempre iniciado nos perfeitos mistérios, e ele, exclusivamente, em realidade, torna-se perfeito. Entretanto, como ele se afasta dos interesses humanos e volta sua atenção para o divino, é censurado pelas pessoas ordinárias, que o julgam perturbado e que ignoram que é inspirado pela divindade. E aí ele vai falar que o amado, ele vê, aliás, o amante, ele vê o seu amado belo como um deus, e que nesse processo eles sentem um suor e um calor incomum, que é devido à nutrição das asas, e que a alma ela pulsa e palpita, ela se sente febril e com cócegas, ela sente dor e alegria, ela se sente confusa e enlouquecida, ela sente saudade, ela se sente escrava desse amor alado. E que o amante, o que caberia ao amante é direcionar o amado à semelhança do Deus objeto da sua devoção. Ou seja, incentivar no amado os hábitos e maneiras de ser desse Deus. E que nesse processo, nesse amor, eles promoveriam o adestramento do cavalo mau. Porque a nossa alma, né, teria esses dois cavalos aí, esses dois cavalos alados, mas um é bom e o outro é mau. Então, para a gente conseguir fazer essa trajetória ascensional, esse cavalo mau, ele precisa ser adestrado. Senão, um vai para um lado, o outro vai para o outro e a gente não tem direção. Então, nesse processo de amor, nesse amor, o amante e o amado promoveriam aí o adestramento desse cavalo mau. E que, se ambos, né, levarem uma vida regrada e a filosofia, eles teriam aqui uma existência venturosa, harmoniosa, autocontrolada e ordenada. Ou seja, por tudo isso, o amante é preferível ao não amante. Então aqui se chega à conclusão inversa lá do primeiro discurso. E aí ao final Sócrates pede o perdão de Eros e pede que ele direcione Lísias à filosofia, assim como seu irmão Polemarco. O Lísias e o Polemarco eram irmãos e eles eram filhos do Céfalo, que é um personagem que aparece lá no início da República. E aí, depois desses três discursos, na verdade, né? Depois de o Fedro ler o primeiro discurso, que é o do Lísias, depois do primeiro discurso do Sócrates, do segundo discurso, eles vão direcionar aqui a conversa sobre o que distingue o escrever bem do escrever mal. Eles vão falar sobre os discursos a partir daqui, sobre os discursos em geral. E aí o Sócrates fala que a autêntica arte do discursar exige a apreensão da verdade e que essa apreensão da verdade só se consegue por meio da filosofia. Então ele vai falar que a retórica dos sofistas faz a mesma coisa parecer aos mesmos indivíduos numa oportunidade justas e noutra injustas. Ou seja, são esses dois discursos proferidos pelo Sócrates. Ele próprio deu o exemplo disso. Como ele conseguia fazer isso? Num primeiro discurso, ele falou sobre dar preferência ao não amante e num segundo sobre dar preferência ao amante. São dois discursos contrários e os dois convenceram. E aí o Sócrates fala que essa retórica do sofista
dos sofistas levam as pessoas ao engano e faz elas acharem que o provável, que é o que a maioria pensa, é melhor do que o verdadeiro e dá aparência de grandeza às coisas pequenas e de pequeno às coisas grandes, mas que são meras opiniões e que isso é apenas as preliminares do discurso, mas que isso não é o discurso. E aí quando ele vai falar sobre a arte retórica verdadeira, o que seria mesmo a arte retórica, ele fala que ela precisa atender a alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Primeiro, ela precisa definir o objeto do discurso. Ela precisa dar uma visão conjunta em uma ideia. Isso dá clareza e coerência ao discurso. Segundo, esse discurso precisa ser organizado. Ele precisa ter um corpo próprio. Ele precisa ter um início, um meio e um fim que seja concatenado. E por meio desse discurso também, essa pessoa tem que saber fazer divisões e reuniões para explicar aquele assunto. E em terceiro lugar, alguém que faz um discurso, ele precisa conhecer também a natureza da alma, conhecer os vários tipos de alma. Por quê? Por meio disso, essa pessoa consegue dar o discurso adequado a cada tipo de alma. E com isso, ela vai controlar metodicamente o discurso à alma. E só assim se promove ensino, persuasão e verdadeira convicção em uma pessoa. Aí ele vai falar que o autêntico orador, ele precisa reunir algumas condições, que seriam o dom natural, o conhecimento daquele assunto sobre o qual ele está falando e a prática. Aí, quando eles terminam essa parte, o Fedro fala assim para o Sócrates: Nossa, Sócrates, mas isso seria uma tarefa colossal. Um ser humano comum não consegue fazer isso numa vida. Aí o Sócrates responde assim: Um homem de senso deveria atuar, sem dúvida, não para agradar os escravos que são seus semelhantes, exceto os fazendo em caráter secundário, mas os seus senhores, que são bons e nobres. Por conseguinte, se o caminho for longo, não te deixes surpreender com isso, pois é necessário que tal caminho seja trilhado para finalidades de suma importância, e não para aquelas que tens em mente, ainda que tuas próprias finalidades, inclusive, como indica nosso argumento, serão melhor alcançadas por esse caminho, se é o que desejas. Então, a conclusão do Sócrates é que realmente essa tarefa requer esforço e diligência, mas que ela não seria direcionada para agradar os homens, que são os nossos semelhantes, mas para agradar os deuses, que é com quem nós vamos nos encontrar quando essa nossa vida findar, quando essa nossa existência acabar, nós vamos encontrar com os deuses. Então, é para agradar a eles que a gente deve fazer isso. E por isso não devemos ter medo da tarefa. E aí eles terminam essa parte. E agora o Sócrates vai falar sobre uma história do deus Tote. O deus Tote era um deus egípcio que ele fez muitas invenções, ele era um grande inventor. E uma das invenções do Tote foram as letras e a escrita. E aí o Tote leva essa invenção dele para apresentar para o deus Amon, que era o rei lá do Egito. E o Amon é quem faria avaliação daquela invenção. E aí o Tote fala assim com o deus Amon, que ele descobriu uma poção para a memória dos homens, que seriam as letras e a escrita. Aí o Amon avalia e ele fala assim que Tote estaria enganado, que na verdade essa sua invenção vai conduzir os homens ao esquecimento, porque ela vai dar aparência de sabedoria a eles, porque eles vão ler muitas coisas, mas na verdade isso não vai ser algo que está no interior deles. Então eles vão continuar ignorantes, mas eles vão achar que são sábios. E aí o
E Sócrates fala que quem tem alguém, uma pessoa que tem o conhecimento do justo, do belo e do bom, ele não dá tanta importância à escrita. Ele sabe que por meio da escrita, o que ele pode fazer são lembretes para si mesmo, para quando ele chegar na idade da velhice e sua memória não estiver muito boa. Que com isso o que ele vai fazer são jardins de letras, será uma nobre diversão que ele vai fazer com as letras, mas ele sabe que aquilo lá, a letra morta ali escrita, ela não é capaz de promover tanta transformação no homem. Ela não é capaz de tornar um homem sábio. O que seria capaz de promover isso é a dialética, que é esse questionamento e esse ensinamento, seria esse diálogo, né, entre um mestre e um aprendiz, e por meio desse diálogo é que se promoveria a verdadeira instrução, e isso conduz o homem ao máximo da felicidade humana. E que o filósofo é esse, caracterizado por essa séria busca. Ele seria um amante da sabedoria, mas que nós aqui, humanos, nenhum de nós seria possível nos classificar, nos caracterizar como sábios, porque sábio estaria somente na condição de um Deus, mas que o que a gente pode ser aqui é esse amante da sabedoria, esse buscador, esse que quer com sinceridade descobrir a verdade, descobrir o sentido da nossa existência, quem nós somos aqui, o que estamos fazendo aqui, e que a gente conseguiria isso por meio da dialética, por meio do diálogo. Então é isso, gente. É um diálogo muito belo. E aí, ao final, quando eles estão lá para sair desse lugar, o Sócrates convida o Fedro para eles fazerem uma oração. E eu vou ler essa oração aqui e convido a todos para participar dessa súplica junto comigo. Vamos lá. Ó caro Pan, e todos vós demais deuses deste lugar, concedei-me que me torne nobre e belo interiormente, e que todos os meus bens exteriores estejam em amigável harmonia com o que é interior. Que eu possa considerar o homem sábio, rico, e quanto ao ouro, que possa ter eu dele somente a quantidade que alguém moderado é capaz de suportar, ou portar consigo. E aí eu encerro aqui com um trecho que tem em um dos discursos, que eu acredito que pode nos ajudar a tornar as ideias mais claras, o nosso pensamento mais claro para nós mesmos. Tudo que é dito revela-se mais claro do que o não dito. É isso, gente. Obrigada. E eu espero vocês aí no próximo diálogo.